Boa noite, pessoal. Boa noite, Roger. Boa noite, Flávio. Boa noite, pessoal. Já temos algumas pessoas aqui, o pessoal está entrando. Boa noite a todos que estão aí no online com a gente, o Wilson, Paulo. Sejam bem-vindos aí ao nosso MC Fórum de hoje. Vou dar mais um tempinho aqui enquanto o pessoal entra, né, Roger? Sim. Alberto, sim. Boa noite. Hoje vai ser bem interessante, hein, Roger? Um tema novo, hein? Aí... É um tema bem atual também, né? Sobre um produto que a pessoa sempre usa mais, né? E daí tem sempre essas dúvidas, como testar o produto, como comprovar que este produto realmente funciona, né? Tem essas dúvidas. A gente já tem uma gama de experiência de anos aqui no Brasil e no mundo inteiro, né? Principalmente aqui no Brasil. E a gente quer hoje, então, compartilhar algumas experiências com vocês, né, Flávio? Eu acho que vai ser bem interessante falar um pouquinho de autocicatrização, né, do tratamento com cristalizante, os benefícios. Acho que tem muita gente que desconhece algumas propriedades e não sabe como avaliar outras, né, Roger? Acho que isso vai ser bem interessante. É muito bom, vai ser interessante. E também vamos dar um escopo, né? Quais são os próximos passos, as novidades, né? A gente conversou antes um pouco sobre alguns artigos que a gente vai escrever para 2023, de alguns trabalhos. Precisamos de artigos brasileiros, né? Faltam exatamente. Artigos ainda sobre o tema. Tem lá fora, mas aqui não tem ainda muita coisa. Ainda não tem. Vamos lá, né? Bom, vamos lá, vamos começar então, Roger, 7 e 5, né? Então, sim. Boa noite, então, pessoal. Nós vamos dar início, então, aqui ao nosso MC Fórum. Nós vamos falar um pouquinho aí de cristalização, vamos falar um pouquinho também de alguns ensaios, um estudo de caso que eu vou apresentar aqui sobre autocicatrização. E aí, na sequência, o Roger vai fazer a apresentação também dele sobre os avanços em termos de grupo de trabalho, de estudos para uma futura padronização de ensaio, normas. Exatamente. Né? Não vou dar muita palhinha, não. Vou deixar você. Sim, ok, perfeito, Flávio. Legal. Então, vou começar aqui, vou colocar os slides para a gente iniciar, então, aqui a apresentação. Se tiver dúvidas, pessoal, por favor, coloquem isso aqui no chat, né? Isso. A gente vai ver se dá para responder isso durante, mas a gente tende acho que é mais no final, né, Robert? Nós vamos, acho que ter um tempo aí suficiente no final para responder, e também quem depois, no final também a gente vai colocar o link para quem nos acompanhou aqui até o fim para poder receber o certificado de participação aqui. Exatamente, né? Então, vamos lá, Flávio, ótima apresentação para você, né? Valeu, Roberto, obrigado. Bom, pessoal, vou mostrar aqui para a gente um estudo de caso de ensaio de autocicatrização do concreto com o Chypex Admix. Então, vou contar um pouquinho da história desse estudo que a gente fez, levou alguns meses, né? Definimos metodologia, como comprovar a autocicatrização do concreto com o cristalizante Chypex. Isso foi um objeto aí de uma necessidade, inclusive de mercado. Então, vou me apresentar aqui primeiro. Eu sou gerente de produtos da MC Bauchimie, né, uma indústria alemã, né, como acho que a maioria já conhece, não vou fazer uma apresentação toda da empresa, mas nós somos uma indústria de químicos para construção civil e nós temos uma linha completa aí de impermeabilizantes e aditivos, né, para o mercado da construção e para o mercado do concreto em si, né? Então, eu sou coordenador também do segunda edição do Guia de Desempenho de Impermeabilização, lá junto ao IB, Instituto Brasileiro de Impermeabilização. Sou secretário da revisão da norma de projetos, né? Projetos de impermeabilização. Sou engenheiro civil
Sou especialista, professor também e pós-graduado em marketing, sou professor do Mackenzie na pós-graduação e do IDD também na pós de impermeabilização. Então, a impermeabilização acaba pegando a gente e a gente se contamina com esse vírus da impermeabilização e a gente não sai mais. Então, eu realmente tenho um tempo aí grande, né, de envolvimento com a área da impermeabilização. E a primeira vez que eu ouvi falar de autocicatrização, de cristalização, eu fiquei meio cismado. Eu falei, será que isso funciona? Será que será que isso tem como comprovar? E aí eu comecei a estudar o assunto e começaram a entrar alguns produtos. O primeiro produto que entrou no Brasil foi o Shapex, a Dinix, né? O produto aí de maior histórico, né, de obras, né? Mas a autocicatrização sempre foi uma coisa complexa de entender o processo e de comprovar. Então, a ideia aqui hoje é desmistificar um pouquinho isso e mostrar para vocês. Então, vou contar um pouquinho da história de como isso aconteceu, né, em 2021, ano passado, comecinho do ano, eu, o engenheiro Lucas, que trabalha com a gente aqui na MC, a gente foi procurado por uma concreteira que queria fazer esse estudo, né? Olha, queria saber se funciona com o meu concreto, se isso vai autocicatrizar, como que a gente comprova isso, né? Como a gente avalia, né, a ação do cristalizante para autocicatrizar as fissuras do concreto. Então, para começar aqui, a gente tem que entender um pouquinho o que é cicatrização, né? É um termo que vem da área médica, né? Que é uma questão de se curar, né? De fechar certas feridas, né? Então, a fissura a gente encara mais ou menos, às vezes, como uma ferida no concreto, né? Uma abertura, um vão, né? Por onde pode passar agentes agressivos, né? E depois degradar fortemente a estrutura, além da questão também da estanqueidade, que é importante. Então, o concreto gerar um material internamente a ele que feche as fissuras é algo muito bom, né? Tanto do ponto de vista de proteção, quanto do ponto de vista de estanqueidade, de impermeabilização. Então, é uma propriedade que alguns, não são todos, alguns tipos de cristalizante conseguem atingir com o concreto. E aí a gente foi buscar lá fora, com a própria Shapex, no Canadá, quais experiências eles tinham, como eram feitos esses ensaios e tudo. E a gente, junto com essa concreteira, falou, olha, vamos fazer um primeiro ensaio, né? A gente já tinha feito uma experiência na Universidade de Mauá, mas era uma coisa menor, assim, uma coisa mais um prazo menor também, né? Uma fissura de abertura menor, e já vamos fazer um estudo um pouco mais longo, né? Então foram em torno de 112 dias de testes, né? Todo esse período entre a primeira moldagem até o término do relatório, né? Então foram 112 dias aí de ensaio, monitorando todas as fissuras. Nós utilizamos aí duas proporções do Shapex sobre o peso do cimento, a proporção mais recomendada, que a gente sabia ser que tinha mais experiências, os estudos eram feitos com 1%, e a gente fez com uma proporção mais de mercado, né? Aquela que dá uma proteção para o concreto, mas que trabalha na taxa mais baixa, né, de 0,8%. Então, nós adotamos essas duas para a gente avaliar e utilizamos o traço dessa concreteira, né, dessa concreteira local, de uma região aqui do Sudeste, que ela nos mandou os insumos reais de obra. A ideia foi reproduzir o que acontecia no campo. Então, eles nos mandaram os traços, né, todos os materiais e o traço para que fizesse a moldagem. Nós fizemos a moldagem com eles, acho que até o Holger participou, né, tanto da moldagem como depois da ruptura. E aí nós desenvolvemos, né, baseado nos estudos e nas bibliografias que a gente pesquisou, uma metodologia, né? Tinha um trabalho publicado aqui no Brasil, né, e tinha de mestrado, né? E tinha também alguns trabalhos de fora, e a gente fez algumas adaptações para que isso
fosse um estudo o mais próximo possível da realidade de campo. Então, foi um traço padrão de concreteira, que é vendido para diversas obras, e aí nós fizemos uma metodologia de análise da redução do fluxo d'água, ou seja, a gente induziu uma fissura no concreto, né? Então rompemos esses corpos de prova, que a princípio a gente usou prismático, né? E adicionamos redutores de permeabilidade por cristalização em alguns corpos de prova, em outros corpos de prova a gente deixou sem, né? Para avaliar, que é uma das coisas que a gente ouve às vezes, né? Ah, mas o concreto ele vai gerar alguns silicatos de cálcio, algumas coisas que vão fechar, né? Primeiro, eles são solúveis, né? E segundo, que eles não ocorrem na mesma condição e característica da autocicatrização. E para comprovar isso, a gente fez no mesmo traço, com adição e sem adição, com adição de 0,8, adição de 1%, para avaliar como ia ser o comportamento, né, dessa redução do fluxo de água pela fissura passante no corpo de prova. Bom, para não ficar muito teórico, vou mostrar aqui mais as fotos, que acho que fica mais interessante. Então, nós adotamos aqui um procedimento, né, onde nós usamos os corpos de prova de concreto de 50 por 15 por 15. O primeiro modelo aqui foi o concreto com adição de 0,8 de Charpex, o segundo com 1%. E nós fizemos também um padrão sem aditivo. Aqui o traço que foi usado. Então, usamos um CP2E40, Brita 0, Brita 1, areia fina, que veio de um terceiro, né? Nós recebemos essa areia de Brita tipo 2 também, o aditivo mid-hand, foi um aditivo que a concreteira usava, né? Não foi nada específico para esse traço, algo que eles já utilizavam, padrão, a quantidade de água que eles já utilizavam também, e aí as dosagens de Charpex. Então, esse traço seria para 1 metro cúbico. A gente fez alguns testes de moldagem e tudo, e a gente chegou à conclusão que o traço ideal para moldagem seria de 40 litros, e aí aqui a gente colocou as proporções dos materiais, dos agregados, todos que foram usados para constituir esse traço. E aí, na sequência, a gente moldou os corpos de prova, e eles foram induzidos à ruptura total. Então, aqui a gente montou esse dispositivo, uma espécie de um balcão, uma mesa, né, onde a gente apoiou os corpos de prova dos dois lados. Ela tinha rodízio, né, para a gente poder movimentar. Aqui estão as fissuras, né? A gente selou as fissuras onde elas não teriam contato com a água, deixou elas abertas apenas na parte de baixo. E aí, nas laterais, a gente selou, deixou uma abertura pequena para ter um determinado fluxo, né? E aí a gente instalou tubos graduados de acrílico selados, né? Eles foram todas as fissuras foram vedadas, né? Eles foram graduados aqui para dar 1 metro de coluna d'água. A gente colocou aqui na área externa para simular o que acontece na prática. O concreto, quando ele vai passar pela autocicatrização, na verdade, ele vai estar exposto a variações térmicas de temperatura e condições climáticas, né? Então, a gente quis deixar ele na área externa para comprovar, mas a gente fechava os tubos, né, para em dias de chuva não comprometer o ensaio. A gente inicialmente colocou a água e viu que o fluxo era muito grande, então a gente colocou uma barreira e deixou somente uma partezinha aqui na lateral, aberta para que a água pudesse escoar, né, para medir esse fluxo. E aí fizemos os primeiros testes, né? Fomos enchendo aí os tubos, e aí esses tubos eram enchidos aí de tempos em tempos, né? Então aqui a gente sempre media em cada corpo de prova, então fizemos aqui corpos de prova com 0,8, corpo de prova com 1%, corpo de prova com várias dosagens, né? O padrão, né? E aí a gente foi seguindo algumas opções, né, para avaliar. Então, todos os dias era medida a temperatura e a gente sempre colocava a água até 1 metro de altura, de 2 em 2 horas, né, das 9 às 17.
Então, o ensaio foi feito sempre medindo, e aí a gente media quanto de água ficou, né? Então, aqui no primeiro teste, aqui no X1, né? A gente colocou as 9, quando foi colocar as 11 já não tinha mais nada de nível. Quando colocou das 11 para as 13 já deu 32, e aí foi em sequência, né? Então sempre ficava um pouquinho de água, né? Esse outro corpo de prova tinha fissura maior, então a água passou toda, não ficou nada. Nesse outro corpo de prova também, nesse daqui também, então ia sequencialmente. Então a gente fez uma planilha de controle diário, de hora em hora, né? De 2 em 2 horas a gente ia enchendo esses tubos de acrílico para avaliar se retinha água ou não. Eu vou mostrar daqui a pouco alguns vídeos que vai ficar mais interessante de entender como foi feito, né, a metodologia. Então, a gente via lá o primeiro corpo de prova, então, olhando aqui por baixo, a gente mediu as fissuras em 3 posições, né? Então, o corpo de prova aqui X1, né, prisma X1, e tinha 0,8 de Xypex, a data do ensaio inicial foi 28 de maio, a final foi 17 de setembro, o corpo de prova já estava curado. O Holger vai falar um pouquinho do procedimento de cura, então eu não vou entrar aqui, mas é o mesmo procedimento que ele vai mostrar nos ensaios que foram feitos depois que estão trabalhando aí para a norma, né? Colocamos aqui o volume de água do tubo, né? E aí avaliamos a fissura na face superior e inferior. Então, esse corpo de prova que ele tinha na posição 1, 0,2, 0,3, na posição 2 já uma abertura maior, 0,8 e 0,7, na posição 3, 1,4, fissura bem grande, né? Muito acima até das fissuras admissíveis, né? Então, aqui a média deu 0,8, mas a média não diz nada, né? A gente vê que a fissura, então, ela tinha uma abertura maior aqui na parte de baixo, né? A gente vê aqui na foto, né? Então, esse foi o primeiro corpo de prova. E aqui a gente foi fazendo as medições diárias. Esses dias que estão em azul foram dias com temperatura bastante fria, e os dias que estavam em vermelho foram temperaturas mais quentes, né? Então aqui a gente teve 13 graus, aqui 16, então ele ficou com uma média bem baixa, né? Mínima 13 e máxima 16, né? 13 e 14, então a gente marcou aqui os dias de maior frio, onde em teoria a fissura vai estar mais aberta, né? Por menor dilatação térmica, e aqui os dias de maior calor, né? Teve alguns dias que foram bem quentes aqui, que dá para ver que a média aí superou os 20, 22, 23 graus. Em alguns casos até mais, aqui 26 e 33. Então, e aí a gente foi medindo a redução do fluxo, né? Cada dia a gente media, né, quanto que ficou no fluxo, e a gente começou a perceber a tendência, né, para cair. Aqui dias frios normalmente davam uma abertura maior, a água passava mais, nos dias quentes ela passava menos, mas de uma forma geral, ao longo do tempo, a gente foi vendo essa redução do fluxo de água, que no final a variação ficou muito baixa, né, já praticamente já fechada, e a saída de água praticamente zero. No outro corpo de prova, né, está aqui olhando ele por baixo, né, então a gente dá para ver aqui a cicatrização, aqui onde ficou aberto, né, aqui ficou vedado por baixo, aqui ficou aberto para que a água passasse, e a gente vê a fissura totalmente fechada aqui já, né, com os cristais do Xypex totalmente fechando a fissura. Então foi bem interessante, que comprovou realmente que é possível cicatrizar. Esse outro corpo de prova também, esse daqui com 1%, a gente pegou 2, a gente descartou, porque as fissuras estavam muito abertas e elas acabaram não tendo a eficiência, porque ele abriu demais, né, passou de 1 milímetro, então a média aí não dava para considerar, ficou fora do que qualquer condição, né, o máximo que a própria Xypex e os ensaios que a gente vê é em torno de 0,4 de abertura, mesmo assim a gente vê com 0,8 uma boa eficiência ali, né? E essa daqui ficou mais ou menos na média, né? 0,3 na superior, 0,47 na inferior, né? Então uma abertura bem menor, e aí uma condição também abaixo aqui das medições, né? Então esse daqui com traço também mais pesado. Então uma condição mais favorável e a outra uma condição
menos favorável. Aqui a gente vê também uma redução, né? No final aqui a gente vê bastante, né? Quase nada, né? 0 em 2 dias, que teve menos de 0,5, uma redução muito forte, praticamente chegou a 0, já estava estabilizando, né? Então, a gente, lógico, descontava o fim de semana, né, e a gente ia fazendo essas medições dia a dia para comprovar se realmente ia acontecer ou não a cicatrização. Então, aqui essa parte ela estava selada, né, a gente colocou um vedante aqui, de borracha, para que a água saísse numa determinado ponto, né, para que a gente pudesse avaliar, né, se havia cristalização. E aqui onde você vê foi o fluxo d'água, a fissura completamente cicatrizada, fechada, né? Então foi bem interessante também esse ensaio. Vou mostrar alguns vídeos aqui para vocês, pessoal, para acho que dar uma visualização um pouquinho melhor. Eu vou compartilhar aqui com vocês. Primeiro eu vou compartilhar o primeiro vídeo aqui inicial da cicatrização. Deixa eu colocar aqui e dar um play no vídeo. Aqui, pessoal, foi logo no começo, né? Então, realmente, o volume de água muito grande, né? Descia muito rápido as fissuras. Deixa eu colocar aqui um outro vídeo, né? Que a gente... Aqui já detalhando um pouquinho mais. Ó, aqui, pessoal, a fissura aberta, né? Ó, a água descendo muito rápido. E isso que a gente faz lá no mar. Né? Eu colocava a água rapidinho e ia embora. Logicamente, se outro partiu de prova, aí ele dependendo da abertura da fissura, alguns a gente teve que tratar depois. Foi bem interessante de visualizar. Aqui já tinha menos, né? Então, depende muito da abertura da fissura, né? Lógico que não dá para... Nós não tínhamos definido uma metodologia para que conseguíssemos ter a fissura constante. Talvez isso foi um ponto que depois a gente melhorou, né? Deixa eu mostrar aqui já um vídeo no final, como que estava o comportamento. Então, você vê mesmo ensaio, mesmo local, né, 3 meses depois, você vê ali vários tubos onde a água já quase não escorria. Às vezes um gotejamento bem leve, mas praticamente todos já zerados. Vou colocar um outro aqui para mostrar o final. Acho que eu vou colocar no mesmo vídeo. Ah, não, aqui foi um pouco antes disso. Ainda tinha bastante gotejamento. Tinha partes de prova que não tinham, né, cristalizante, que gotejava mais.
Deixa eu voltar aqui para a apresentação. Só um minutinho, pessoal. Então, esses vídeos foram os vídeos que a gente fez, né, durante a execução do ensaio. A gente, então, comprovou ali realmente que, em maioria dos corpos de prova, com o aditivo, a gente conseguiu uma redução bem forte do fluxo. Em alguns a gente zerou, né, dependendo da abertura da fissura. Né, e a nossa conclusão foi que, assim, a cicatrização ocorreu nas fissuras do traço do concreto adotado, a gente via, né, era visual por baixo, como deu para ver nas fotos, né. Os resultados, eles variaram conforme a abertura e temperatura ambiente, porém, nas duas situações, né, que nós conseguimos avaliar, houve uma redução significativa aí do fluxo de água, né, e o selamento da fissura pelos cristais formados pelos Xypex. Então, a gente obviamente não seguiu a recomendação de 0,4, em algumas situações nós tivemos fissura maior que isso, né, com médias aí bem maiores, o dobro disso, né, e ainda assim a gente conseguiu uma boa redução, né, praticamente chegando a zero, nesse prisma com fissuração maior. E aí a gente, isso foi uma base, né, para a gente dar um salto aí para definir uma metodologia de ensaio, né, que pudesse ser reproduzida agora em laboratório, né, lógico que esse ensaio ele foi um estudo de caso, né, para uma necessidade específica, querendo simular o mais próximo possível do que acontece na prática e no mercado. Né, então, como melhoria, nós avaliamos aí que seria importante estabilizar a temperatura e a umidade do ambiente, fazendo um controlado, né, porque vimos que essa variação de temperatura influenciava bastante nos dias, né, dava um delta aí bem grande, né, então a gente achou que seria interessante para efeito de comprovação de desempenho do aditivo, né, fazer isso em ambiente controlado, né, mas da forma que foi executado foi mais parecido com o que acontece no campo, né, mostrando que realmente a cicatrização ela pode ocorrer, né, não somente em condições laboratoriais, então isso dá para a gente concluir, né, que a autocicatrização ela não ocorre somente dentro de uma condição de laboratório, mas ela ocorre na prática, numa condição de campo, com um traço real que se usa comercialmente, né, com dosagens que é o que a gente recomenda no dia a dia. Né, então, acho que essa foi a melhor parte aí que a gente conseguiu concluir, né, para esse trabalho que depois a gente deve publicar, como um estudo de caso prático, para ser a primeira publicação de caso prático mesmo aqui no Brasil sobre autocicatrização com traço comercial, numa condição mais próxima do campo. Eu vou compartilhar também com vocês, então aqui para encerrar a minha apresentação breve aqui sobre isso, compartilhar aqui o vídeo do Xypex, mostrando o que é o processo de cicatrização, como que ele funciona, né, e o processo de redução da permeabilidade também e o Xypex. Então, vou mostrar aqui rapidamente e aí eu já vou passar a palavra para o Roper na sequência. O concreto parece ser um material sólido e impermeável. Contudo, examinado de perto, podemos ver que o concreto é um material poroso, que contém caminhos tratos e poros capilares, microfissuras e às vezes fissuras de maior abertura. Esta é uma visão ampliada de um trato capilar no concreto. Note que o sentido da capilaridade está alinhado com a hidratação do subproduto do cimento e partículas não hidratadas. Quando o concreto está curado, a capilaridade pode formar microfissuras e outros espaços vazios podem ser saturados com água. Hidróxido de cálcio e outros subprodutos solúveis da hidratação do cimento se dissolvem na água, enquanto o cimento não hidratado e outros materiais não solúveis permanecem nas paredes. Para a estrutura de concreto existente, a tecnologia de cristalização Xypex pode ser aplicada por pintura, formando revestimento na superfície do concreto com Xypex concentrado. Quando este revestimento altamente concentrado de Xypex entra em contato com a água nas fissuras e poros, uma reação química é iniciada pelos agentes químicos cristalizantes do Xypex.
A difusão dos ingredientes ativos de Chapex para dentro do concreto inicia uma reação catalítica. A partir da superfície do concreto entre a química do Chapex, a hidratação dos subprodutos e as partículas não hidratadas do cimento, formando cristais insolúveis nas fissuras, tratos capilares e espaços vazios. A formação de cristais vai crescendo e continua a se desenvolver, avançando ao interior do concreto como uma difusão frontal. A tecnologia de cristalização Chapex pode também ser aplicada por adição ao concreto fresco para aplicação no local. Neste caso, os ingredientes ativos do Chapex Admix são uniformemente misturados e dispersos na matriz cimentícia do concreto. Seja aplicado por pintura ou como um aditivo no concreto fresco, os poros e vazios do concreto serão preenchidos e impermeabilizados pela estrutura cristalina da tecnologia Chapex. Os ingredientes ativos de Chapex e a hidratação de alguns subprodutos do cimento continuarão agindo. Os poros preenchidos e as fissuras seladas pela formação contínua dos cristais. Desta forma, o concreto tratado com a tecnologia Chapex estará permanentemente impermeabilizado, mesmo contra a elevada pressão hidrostática, e novas fissuras serão autocicatrizadas, pois a formação dos cristais de Chapex será reativada com a presença da água ou umidade. Para mais informações em relação à Chapex Tecnologia, visite-nos em www.chapex.com.br ou www.mc-bauchimie.com.br. Bom, pessoal, então aqui explica um pouquinho, né, de como funciona a tecnologia. Né? No caso, a gente avaliou o Chapex por adição, né, que foi a metodologia utilizada para a confecção dos prismas. E aí, Holger, se quiser complementar ou comentar alguma coisa aqui antes de começar a sua apresentação, eu vou deixar as dúvidas, acho que para o final é melhor, né? Porque acho que algumas coisas você já vai naturalmente expor aí, a gente no final responde todas. Vamos deixar então as dúvidas para o final, né? Daí já vou iniciar essa apresentação, Flávio. Muito boa a sua introdução, né? Daí a gente vai agora no próximo passo, né? Como vocês conseguiram ver, o ensaio, todo esse estudo foi executado nos meados de 2021, final de 2020 para 2021, e daí a gente coletou bastante frutos deste trabalho, né? E estamos avançando mais, que eu vou experimentar agora aqui para vocês. Bom, então já vou iniciar aqui. Quem não me conhece, né? Sou o Dr. Holger Schmidt, gerente de produto da MC Bauchimie. Sou alemão, estou aqui no Brasil há cerca de 10 anos. Sou formado na engenharia civil pela Universidade de Berlim. Depois eu fiz o doutorado na Universidade de Hamburgo, como foco de durabilidade de concretos de ultra alto desempenho. E atualmente, então, atuo como gerente de produto da MC Bauchimie. Também sou professor do IPT, do mestrado profissional. Sou coordenador do grupo de trabalho redutor de permeabilidade por cristalização integral. E também atuo em vários comitês de técnicos da ABNT, CB 18 e 22. Vou passar aqui. Primeiro, uma pequena definição, né? O que é cicatrização? Se você olha aqui no dicionário, a gente entende que uma cicatrização é um processo pelo qual uma ferida se fecha e cicatriza. A autocicatrização, como a gente entende, né? Então é uma cicatrização automática, que vem de forma bem automática, né? E depois já vou entrar numa outra definição, como a gente entende disso, né? Mas antes de entrar aqui nos detalhes, eu gostaria de apresentar para vocês o grupo de trabalho que a gente estabeleceu em 2020, na verdade, foi final de 2019, né? E este é um grupo de trabalho
sobre o redutor de permeabilidade por cristalização integral, com o objetivo de elaborar alguma normatização para este tipo de produto. A gente está dentro do IBI, do Instituto Brasileiro de Impermeabilização, e atualmente estamos fazendo quase reuniões mensais com corpo envolvidos entre 4 fabricantes nacionais de produtos, vamos assim, que promovem uma cristalização integral, e também estão participando alguns consultores do mercado nesse momento para elaborar o pré-texto, né, que a gente pretende de finalizar em breve. O objetivo, então, é uma produção de texto que pode ser depois aplicado para uma norma, e estamos trabalhando bem forte nisso, mas quando a gente iniciou todo o trabalho, né, foi ainda antes da pandemia, a gente entendeu que não existe um procedimento padrão como medir o desempenho do produto. A gente tem aqui, no nome do produto, redutor de permeabilidade. Então, a gente precisava elaborar algum procedimento que promove ou que mostra, avalia realmente a redução da permeabilidade. E também o grupo de trabalho chama-se redutor de permeabilidade por cristalização integral. Então, a gente precisava realmente de mostrar, elaborar algum procedimento que mostra a cristalização do produto. Então, nesse grupo de trabalho, a gente fez um brainstorming de várias reuniões, né, para elaborar alguns ensaios e elaborar procedimentos destes ensaios, né. Estes ensaios todos estão sendo feitos um laboratório externo, que é a Concretus, que vocês podem ver aqui embaixo, né? E a Concretus fica no Rio Grande do Sul, em qual a gente concentrou os ensaios externos para todo o nosso grupo de trabalho. Ou no próximo slide. Dentro deste grupo de trabalho, a gente elaborou uma definição para os aditivos redutores de permeabilidade por cristalização integral, que eu quero mostrar para vocês. A gente entende que são produtos que, uma vez adicionados ao processo de dosagem do concreto, reagem com a umidade e componentes formados no processo de hidratação do cimento Portland, formando cristais insolúveis e promovendo a autocicatrização de fissuras estáticas, reduzindo a permeabilidade do concreto sob pressão hidrostática. Então, essa é a definição do produto. Dentro do texto que a gente está elaborando, a gente fez outras definições sobre fissura, sobre autocicatrização e várias outras definições que são realmente necessários para entender todo o processo sobre o que a gente está falando. Bom, vamos falar aqui sobre os ensaios que a gente elaborou. Primeiro, a gente definiu um procedimento de teste de autocicatrização. Na verdade, foi o último ensaio que a gente elaborou, né? Então, esta é a cereja do bolo, basicamente, né? Em qual a gente faz uma avaliação da capacidade da autocicatrização. A gente elaborou o procedimento de teste padrão de penetração de água, como adição dos aditivos redutores de permeabilidade, para avaliar a capacidade na redução da permeabilidade destes produtos. E também a gente fez um procedimento de teste de recuperação de resistência,
que a gente tem que olhar também um pouco com mais detalhe. No primeiro momento, a gente também elaborou um procedimento para o traço que a gente tem que testar. Então, a gente entende, como fabricante, que a gente tem que comprovar o desempenho do produto num traço padrão, no qual todos os 4 fabricantes que colaboram nesse grupo de trabalho podem ser avaliados do mesmo jeito, né? Então, sem nenhuma outra interferência. Para isso, a gente definiu esse traço padrão, ou traço referência, com 320 quilos por metro cúbico de cimento, neste caso um CP2F40, com uma relação água-cimento de 0,65, teor de argamassa acima de 55%, e a gente prestou atenção para evitar algum tipo de aditivo redutor de água, para realmente tirar todas as influências, né? Então, a única adição a mais para este traço realmente é o aditivo redutor de permeabilidade por cristalização integral. E como os ensaios que a gente fez, que o Flávio mostrou, né, no início, nós conseguimos elaborar realmente ensaios que conseguem ser executados no laboratório, né? Numa escala bem mais fácil de manusear os corpos de prova. No primeiro momento, quero mostrar para vocês aqui o procedimento de teste padrão para a penetração de água. Então, para isso, a gente tem os corpos de prova, né? E a gente prestou muita atenção no condicionamento dos corpos de prova, para ativar os cristais, né, para realmente obter um bom resultado com este tipo de produto, com os produtos cristalinos. Então, logo depois da moldagem dos corpos de prova, a gente deixou o corpo de prova durante 24 horas na forma. Depois, a gente deixou o corpo de prova submersa durante 7 dias. Daí, a gente deixou os corpos de prova no ambiente do laboratório, com temperatura controlada, claro, né, e também com umidade controlada. E assim, a gente repetiu este procedimento, né, até 56 dias. Depois deste condicionamento de 56 dias, a gente iniciou o ensaio de penetração de água e a gente aplicou uma carga estática, né, de água durante 14 dias. No primeiro momento, a gente elaborou durante 48 horas uma pressão de água de 0,1 MPa. Depois, nós aumentamos essa pressão para 0,3 MPa durante 24 horas e no final a gente aumentou essa pressão de água para 0,7 MPa e aplicou essa carga durante 11 dias. E depois nós fizemos a ruptura, nessa finalização, né? Nós fizemos a ruptura do corpo de prova e daí fizemos a medição da penetração de água. Aqui nesse corpo de prova vocês podem ver que do traço de referência que houve uma penetração de água até 55 milímetros e quando foi aplicado o Shapex nesse corpo de prova, a gente conseguiu reduzir a penetração de água para 22 milímetros, ok?
Isso a gente fez uma avaliação para todos os fabricantes que participaram, que estão participando no grupo de trabalho, e assim nós conseguimos avaliar agora, elaborar um critério de avaliação. E o critério de avaliação é a redução da penetração de água em relação ao traço de referência. Então, a gente consegue elaborar um valor que está em análise ainda no grupo de trabalho, mas a gente entende que tem que ser algo na faixa de 50% a 60% para aprovar este produto como um redutor de permeabilidade por cristalização integral. Então, este foi o primeiro grande passo que a gente fez aqui no grupo de trabalho, né? E depois a gente quebrou muito a cabeça em várias reuniões, como agora comprovar a cristalização, ou seja, a autociclatização do produto. E isso num ambiente de laboratório que faz a necessidade, né, de uma execução quase em todo o Brasil. Então, a gente pensou e elaborou o seguinte procedimento que eu quero mostrar para vocês. A gente fez uma modelagem dos copos de prova, já vou mostrar mais fotos, basicamente de um CP padrão que a gente utiliza aqui, o CP cilíndrico de 10 por 20 centímetros. E daí a gente fez um condicionamento dos CPs com 28 dias submerso. Então, você faz a modelagem dos copos de prova e coloca o copo de prova agora no tanque. Neste grupo aqui, nesse trabalho que a gente realizou, a gente tomou o carinho, né, de separar os CPs com cristalizante e sem cristalizante, para não misturar ou evitar alguma influência de cristalizante que pode migrar para o traço sem cristalizante. Tudo foi mencionado aqui, tive a medição constante da temperatura do tanque, em qual ficaram armazenados os copos de prova. Depois dos 28 dias, nós fizemos a retirada dos copos de prova e foi cerrado 2,5 centímetros de cada extremidade do copo de prova, para evitar qualquer influência que vem da borda por conta de moldagem, né, aqui para o nosso ensaio. Depois, a gente fez uma introdução das fissuras. Isso, nós fizemos vários ensaios, pré-ensaios, né, para elaborar essa fissura, e a Concretos já tem algum conhecimento com os trabalhos com cristalizantes, né? O Josué, que é o responsável tecnologista da Concretos, ele fez seu mestrado produtos cristalizantes, e daí ele já tem uma certa experiência para induzir fissuras. Então, a gente desformou os copos de prova, cerrou os dois lados aqui dos copos de prova e aplicou uma carga, aqui que vocês podem ver aqui. E a gente aplicou a carga até abrir a fissura na faixa de 0,3 a 0,4 milímetros, ok? Claro que isso não é tão fácil, você tem que tomar muito cuidado na aplicação da carga. A gente também perdeu alguns copos de prova, né? Por isso a gente mudou, como vocês podem ver aqui, a gente mudou vários copos de prova para ter também realmente escolher depois os melhores copos de prova com a melhor fissuração. Então isso foi super importante aqui. Daí a gente estabeleceu agora
eliminou basicamente os copos de prova que ficaram com fissuras menores. Quando você aplica aqui a carga, a fissura abre, né? E depois ela fecha um pouquinho. E a meta nossa foi que ela realmente fica, depois a retirada da carga, que a fissura fica aberta na faixa de 0,3 a 0,4 milímetros. Ok? E daí a gente elaborou pelo nosso entendimento, o fluxo de água, né? O procedimento para aplicar o fluxo de água. Neste caso, a gente estabeleceu aqui alguns parâmetros. No primeiro, que a gente quer um nível constante de água por 1 metro em cima da fissura. Depois, a gente elaborou que a gente vai medir o fluxo de água uma vez por semana. Eu já vou mostrar aqui, vou falar de ciclos, né, de medição. Um ciclo que eu vou falar e uma medição por semana, ok? Então, um ciclo representa uma semana. E daí, para evitar alguma contaminação dos produtos cristalinos, né, a gente tomou também o carinho de renovar toda a água uma vez por semana. Então, cada semana tem nova água em todo o circuito, né, que a gente aplicou aqui. E para elaborar também, vamos fazer assim, para eliminar os piores copos de prova com as fissuras, aqui a gente fez no primeiro momento uma eliminação visual pela fissura, né? E depois a gente aplicou também no copo de prova recém, vamos dizer assim, fissurado, a gente aplicou já um fluxo de água para estabelecer um fluxo de água mais ou menos padrão, né? Como um desvio menor entre os copos de prova que vão realmente para o ensaio final. Então, a gente fez isso porque internamente a gente não consegue detectar realmente como fica a fissura e daí a gente eliminou então os copos de prova através da abertura da fissura e através de um fluxo de água em cima do copo de prova, o fluxo de água inicial, que precisava ficar muito perto para todos os copos de prova que ficaram agora no ensaio de cristalização. Aqui vocês podem ver um copo de prova, né? A gente aqui tem a fissura, a gente selou todo o copo de prova, toda a fissura do copo de prova, a gente selou em cima do copo de prova um tubo de PVC, que a gente tinha feito também marcações, um tipo de graduação. E este tubo este tubo acrílico, desculpa, ele tinha aqui uma altura de 1 metro, para realmente ficar um nível padrão de 1 metro de coluna de água em cima da fissura. Aqui vocês conseguem ver todo o aparato montado, né? Todos os copos de prova que ficaram no ensaio, né? Aqui a água que veio deste tanque aqui e ficou daí abastecendo, controlando o nível de água de cada tubo aqui durante uma semana. Depois de uma semana a gente desligou a bomba, né, de circulação da água que vai aqui para baixo, a gente reaproveitou essa água e renovou toda a água, ok, do circuito, e também mediu o fluxo de água que passou aqui pela fissura. Daí a gente estabeleceu que o nível de água tem que baixar 30 centímetros, e daí a gente estabeleceu essa meta, né,
por, no máximo, meia hora, para determinar o fluxo de água que passa pela fissura. E como resultado, né, a gente consegue ver aqui o resultado como Chapex. Na esquerda, vocês podem ver o fluxo de água pelo CP. Daí tem aqui a média lançada dos 3 CPs que a gente colocou para cada fabricante, né, aqui do Chapex. E na direita vocês têm o fluxo passante. Então, dá para ver, realmente depois, mais ou menos 5 ciclos, você já tem uma boa redução do fluxo passante, acima de 90%, né? Que conseguimos reduzir este fluxo passante, e já no 6º ciclo, ou seja, depois 6 semanas de atuação com este procedimento, a gente conseguiu reduzir, zerar basicamente o fluxo de água aqui. Ou seja, daí a estrutura já ficou estanque neste sentido, né? O critério de avaliação deste ensaio que a gente vai colocar no texto vai ser a redução do fluxo de água após tempo determinado. A gente vai estabelecer 2 tempos. O primeiro tempo vai ser depois 5 ciclos, ou seja, 5 semanas. E daí a gente vai determinar também o 6º ciclo como o segundo critério de avaliação que tem que ser realmente concluído para determinar este produto, né, como redutor de permeabilidade por cristalização integral. Agora, a gente já finalizou essa etapa, né, e surgiram também algumas dúvidas que a gente vai buscar responder, né? A primeira dúvida é se realmente a fissura resiste à pressão de água com uma pressão maior de 0,7 megapascal. Daí a gente vai pegar os copos de prova e colocar esses copos de prova de novo no ensaio de penetração de água. Vamos ver o ensaio, né? Mas é uma situação que não, essa pressão de água realmente não existe muitas vezes na prática, né? Geralmente a gente encontra pressões bem menores. E também a gente vai verificar a possibilidade de fazer um outro jeito de ensaio, né? Que são aplicados no país de México. Daí o pessoal aplica no copo de prova pré-fissurado, também com uma abertura de 0,3 a 0,4 milímetros. Eles aplicam durante 3 vezes ao dia, eles aplicam uma carga de 0,7 MPa por mais ou menos 10 a 15 minutos. Isso a gente está analisando com o laboratório, como concretos, se realmente é possível de fazer este tipo de ensaio, porque com uma pressão gigante, né, em cima de uma fissura que ainda está aberta, você vai ter um fluxo de água muito, muito grande, né? Então a gente tem que ver como coletar essa água e recircular talvez essa água, ou a gente vai ver como vai fazer isso. Então, isso está em análise ainda. E também uma outra dúvida que está sempre surgindo, né? Agora eu comprovei nosso produto, né? Aprovei nosso produto como um produto redutor de permeabilidade por cristalização integral. E como agora a gente comprova isso num traço do cliente, ou tipo numa aplicação prática, como o Flávio mostrou, né? Será que a gente consegue simplesmente pegar o traço e aplicar como nosso procedimento? Então, assim, isso a gente vai avaliar também aqui e vai dar uma recomendação para a comunidade aqui.
no final, eu quero mostrar aqui só artigo que participante do nosso grupo, o Granato, divulgou para nós. Então, é artigo feito na Itália, que mostra também procedimento de medição de autociclatização. No caso deles, aqui foi para concreto projetado. E o detalhe é que eles utilizaram procedimento muito parecido como o nosso, né? Eles elaboraram pouco mais aqui o Datalog para fazer uma medição melhor do fluxo de água. Então, isso é algo bem interessante, né? Mas, no final das contas, né, eles chegaram na mesma conclusão como o nosso ensaio que a gente fez aqui recentemente no Brasil. E é interessante, né, que eles conseguiram elaborar ensaio parecido e com os mesmos resultados, né, como a gente encontrou aqui. E tudo realmente bem fora do Brasil e sem conhecimento dos nossos ensaios. Então, agora estou no final, né? A gente vai ficar disponível agora para as dúvidas e as perguntas, né? E para falar um pouco mais sobre todos estes ensaios aqui. Vou terminar aqui. Flávio, você está com nós? Eu tava ligando aqui a câmera. Perfeito. Então, vamos entrar nas dúvidas, né, pessoal? Aqui tem uma primeira dúvida que vem do Evandro. Quanto tempo após para ter essa ciclatização? O Evandro, talvez eu respondi sua pergunta, né, com minha apresentação. Então, a gente sempre indica que a autociclatização acontece vai iniciar depois 3, 4 semanas e realmente você vai encontrar resultado bom que vai medir ao ver realmente a autociclatização depois 5 semanas, 6 semanas, né, Flávio? Exatamente. A gente já viu realmente vários casos como Shapex aplicado em viadutos ou de condutos de água, né? Que inicialmente eles ficaram com uma certa fissuração e daí com um certo vazamento de água, né? E depois 3, 4, 5 semanas sempre a gente encontrou realmente a autociclatização, ou seja, o fechamento das fissuras. Exatamente. Acho que cabe aí ressaltar também, né, Roger, a questão da experiência prática, né? Sim. Em laboratório, como a gente fala, tudo em condições ideais, né? Mas a prática que a gente vê realmente a partir de 30 dias, né? A redução forte aí da permeabilidade do concreto, né? E aí, obviamente, que é diferente permeabilidade e cicatrização de fissuras, né? A cicatrização, ela depende de outros fatores, né? Acho que foi a pergunta seguinte aqui, né? A cicatrização, ela vai depender da abertura, da fissura, do fluxo de água, de algumas outras coisas, né? Do traço e assim como da quantidade de material e da qualidade também do cristalizante, né? No nosso caso, do Shapex. Mas, em geral, a gente tem obtido bons resultados a partir de 45 dias, né? Nas fissuras menores, né? Nessas que é o que a gente recomenda até 0,4, né, Robert? Perfeito. Tem uma outra pergunta aqui, como a ciclatização se comporta em ambientes como no Rio Grande do Sul, que apresenta um grande gradiente térmico, variando de temperaturas muito baixas pela manhã e à noite e muito altas no meio do dia. E a segunda pergunta, os cristais voltam a virar fissuras e a estrutura volta a trabalhar? Você quer falar algo para isso, Flávio?
Então, assim, nesse caso, né, nós tivemos dias aí de bastante variação térmica, Sim, né, no nosso caso específico ali da área externa. Inclusive, nós pegamos dias com 6 graus. Foi muito depois frio em 15, 2021. pegamos dias bem frios, pegamos dias bem quentes e dias de amplitude térmica aí superiores a 20 graus, né? Nós pegamos um período aqui em São Paulo bastante, e nós estamos ali, né, em Calcaia do Alto, ali é uma região mais elevada, clima mais de montanha, então nós pegamos um pouco disso, né, dias bem secos, dias mais úmidos, variou bastante essa condição. E o que a gente verificou é que, assim, lógico, né, quando está frio, a fissura ainda não fechada, né, ainda não cicatrizada, ela vai retrair mais, essa abertura fica um pouquinho maior, os cristais continuam lá, o fluxo foi reduzido, mas ele ali está mais aberto, né? E quando está o dia mais quente, a tendência é ela fechar um pouco mais. Mas isso não desmanchou os cristais, isso que a gente verificou. Tanto que a curva de tendência, né, mostrou ali a redução constante no dia a dia. E eu acredito que isso seja a mesma condição, e pelo menos a prática que a gente tem visto é essa. Obviamente, quando a gente tem, não é movimentação térmica, mas movimentação dinâmica, aí pode se caracterizar um pouco diferente, mas no caso da movimentação térmica, a gente vê essa cristalização ocorrer e elas voltarem a fechar. Na verdade, elas nem chegam a abrir, né? Quando ela já está fechada, ela para, né? Aí ela já está obliturada, né, totalmente com os cristais. Até porque eles são mais, eu acredito até que ele tem um módulo, né, diferente da própria região do concreto. Com certeza. E a gente, aqui no Brasil, a gente aplica o Shapex em todo o Brasil, né? E com calor, com frio, também em outros países, estamos presentes com a tecnologia Shapex aqui em mais que 90 países, né? E geralmente a gente encontra vamos dizer assim, um gradiente térmico muito maior, às vezes, né, que a gente encontra aqui no Brasil. E uma vez fechada a estrutura, a gente vai ter o efeito de dilatação térmica, né, e se a fissura for cicatrizada, a estrutura trabalha com toda a dilatação térmica, então, como toda a estrutura. Então, a fissura não abre mais, né? Uma vez cicatrizada, ela não abre mais. Né? Ela não vai ser o ponto fraco mais, né? Exatamente. Né? Outro ponto, tem aqui a segunda pergunta, né, do Paulo e também acho que do Gabriel, que perguntaram mais ou menos quanto tempo após a cura o Shapex continuaria ativo, possibilitando a cicatrização no caso de fissura. Então, no caso de fissura estática, a gente conversou já sobre isso, né? Ela fecha e daí ela fica selada, vamos falar assim, não selada, mas cicatrizada, né? A gente tem muita experiência com isso. E agora, sobre fissuras dinâmicas, ou seja, não estáticas, a estrutura fica trabalhando de novo e fica abrindo uma nova fissura, já que uma vez aplicada a tecnologia de cristalizantes, a tecnologia Shapex está dentro da estrutura, ela volta a funcionar. Quanto tempo ela vai voltar a funcionar? Olha, a gente tem um monitoramento mais que 70 anos com a tecnologia Shapex, em estruturas no Canadá e nos Estados Unidos, e a tecnologia ainda funciona, ela ainda cicatriza, ok? Então, eu acho que é para a vida útil da estrutura, então que ela volta a funcionar. Eu acho até o pessoal aqui da Shapex Canadá, tem um pessoal que está nos assistindo hoje, né? Sim. E eles comentaram aqui que eles têm experiências em mais de 90 países, né? E alguns com áreas desérticas, né? No qual a variação de temperatura ainda é maior do que nas regiões aqui do Brasil, né? O que você comentou, Roger, mas reforça aí o que a gente estava comentando, né? E o pessoal do Shapex comentou agora aqui também, né? Então, geralmente não tem fim para essa cristalização. Uma vez colocado dentro do concreto, né, os cristais, eles ficam, vamos dizer assim, de guarda, né?
se entra de novo água, ela se ativa de novo, né? Então, por isso a gente tem uma recomendação para uma quantidade mínima do produto, né? Existe uma dosagem ideal para o produto, exatamente para garantir essa autocicatrização ao longo da vida útil da estrutura. Quer continuar? O Wilson perguntou aqui sobre os resultados dos prismas sem a adição. Realmente eu foquei aqui nos que tem a adição, né? A gente teve alguns que a gente teve que descartar, porque as aberturas estavam realmente muito grandes, né? E a gente não conseguiu concluir todos, mas os que a gente avaliou, todos eles continuavam com um fluxo de água bastante grande, né? Praticamente não houve redução. A redução foi menor de 20% aí, né? Foi bem pouca redução de água mesmo, né? Lógico que ele forma aquela calcinação e tal, mas ele não vedou, né? Ele reduziu muito pouco, né? Então, esse foi a base, mas o estudo principal foi assim, que a gente queria provar que conseguiríamos cicatrizar, né? Então, isso foi bacana que a gente conseguiu provar, mas realmente sem o cristalizante, né, a gente não teve resultado positivo, não. Tem um outro comentário aqui do Bruno, lá do Shapex Canadá, que está com nós aqui no fórum. Ele colocou que eles até têm casos de concreto reciclado, que uma estrutura que contém Shapex e depois reciclado como agregado, né, e utilizado de novo no concreto, ele continuam funcionando. Então, é algo bem interessante, né? Aqui no Brasil, a gente ainda não está tão avançado com a reciclagem de concreto e aproveitar este material reciclado em estruturas estruturais, né? Então, existe um grupo de trabalho trabalhando em cima disso, né? Mas é um fato muito interessante. Obrigado, Bruno, aqui, né? Ô, Flávio, você quer comentar alguma coisa sobre o Shapex por pintura? Que Sim, eu vi que o Mário perguntou, né? Ali o vídeo, ele explica mais ou menos, né? Na verdade, o Shapex por pintura tem o mesmo princípio, né? Só que ele vai formar essa camada superficial, onde, por reação osmótica, vai haver a migração dos agentes cristalizantes do Shapex para dentro do concreto. Existem alguns ensaios, até um que a gente recebeu há tempos atrás da Shapex lá do Japão, onde a gente verificou a introdução, depois de um ano, de mais de 30 centímetros, né, de cristais formados por Shapex. A gente também vai publicar um outro trabalho, provavelmente daqui a 6 meses, com uma equipe aí de laboratório, onde a gente fez um ensaio de MEV, né, de microscopia de varredura num concreto. Também foi comprovado, né, quanto entrou, né, de Shapex, quanto que introduziu na estrutura, né. Nesse caso teve adição, mas teve outros casos também que a gente dá para fazer o MEV em aplicações por pintura, né. A gente vê, assim, uma boa penetração, dependendo do traço, lógico, né, e da condição de aplicação, mas o principal, talvez, no sistema de pintura, seria um bom preparo da superfície, né? Uma boa abertura, tirar sujidades, tirar nata de concreto, resto de desmoldantes, né? Então, preparar bem o substrato. E aí, depois, aplicando o Shapex, ele vai formar ali uma camada que depois até ela pode se soltar e sair, porque a função dela é como se fosse uma pomada, né? Você aplica no concreto, ele vai entrar com os agentes e vai criar ali a cicatrização, a redução de permeabilidade dentro do concreto, e ele vai migrando para o interior desse concreto da mesma forma. A única forma que é diferente, né, que na versão Admix, ele está distribuído de forma uniforme. Na versão de pintura, ele vai sempre da parte que está em pintura para dentro, né? Então ele vai ser sempre mais forte na região externa, que é a mais solicitada, né, a mais importante, mas ele vai agir sempre mais de fora para dentro. Muito bom. Não tem mais nenhuma outra pergunta. O Flávio, você consegue só comentar algo sobre o Shapex Biosan? Para talvez falar só algumas palavras sobre ele? Aqui não é, eu não tenho aqui a apresentação preparada, sim, né? Mas existe também uma versão do Shapex que nós introduzimos também já aqui no Brasil,
que é o Biosan, então, a resistência biológica do concreto aos ataques de micro-organismos, principalmente aqueles que formam o ácido sulfúrico biogênico, né? Então, para estações de tratamento, áreas gasosas, principalmente, que são áreas muito afetadas, né? Nós já recebemos alguns ensaios externos, já estamos com uma obra concluída com o Chapex Biosan, que vai depois entrar lá no nosso web de conteúdo, no nosso site também, com o case da estação de tratamento, que é a primeira obra no Brasil com o Chapex Biosan. E a gente fez uma concretagem toda de concreto estrutural e adição do Chapex Biosan. Os ensaios mostram a redução da perda, né, de massa, né, comparativamente com o concreto exposto na área gasosa e um concreto protegido com biossan. Então, ele não deixa formal o microorganismo, isso não gera o ácido sulfúrico protegido do concreto. Então, além de formar os cristais da mesma forma, mas aí tem essa proteção especial. Para dar uma palhinha só, acho que depois cabe a gente fazer só um MC Fórum só sobre isso, talvez ano que vem, mostrando esse case, falando um pouquinho das ações. A gente deve começar alguns ensaios aqui no Brasil, a gente já conversou com uma companhia de saneamento, que ela está interessada em fazer o teste, um teste de mais ou menos um ano, né, de longa duração, com prismas comparativamente, a gente ainda vai iniciar esse processo, né? E acredito que aí a gente vai ter mais informações ainda sobre o Biosan no Brasil, né? A gente tem bastante coisa lá de fora. Perfeito. Tem uma outra pergunta aqui que eu vou responder, né? Os cristais formados através do Chapex, comparados com os cristais formados em decorrência das reações do cimento e trindita, são mais frágeis, iguais ou mais resistentes. Então, esses cristais, Alberto, eles são diferentes, né? E a gente consegue falar que os cristais são mais resistentes e eles realmente ficam também estáveis, né? E trindita, quando você tem um subproduto de processo de hidratação que também não fica estável dentro da estrutura. Então, ele pode se alterar depois, né? E o Chapex realmente ele fica estável e fica evitando melhor fissura e fica realmente muito resistente. Sobre a resistência, a gente fez com Mackenzie, com a Aline do Mackenzie, um grupo ela fez o TCC dela, né? Junto com outras pessoas, e ela fez um ensaio de avaliação dos produtos cristalinos entre o Chapex, né? Através da recuperação de resistência. Então, foi aplicado o produto e daí ela fissurou com uma carga o produto, com uma carga até 90%, mais ou menos. Daí fissurou o produto, fissurou os CPs, deixou os CPs numa câmara úmida e depois, isso para corpo de prova com Chapex, sem Chapex, né? E depois foi feito depois de alguns dias, né? Vários dias, ela fez de novo a aplicação da carga de compressão, a resistência à compressão, né? E daí foi realmente identificado uma recuperação da resistência como o corpo de prova que contém o Chapex na sua composição, né? Então foi algo bem interessante, foi publicado o artigo, é um trabalho muito bacana. O Paulo tem mais uma outra pergunta aqui, em cortinas de subsolo que sofrem com pressão positiva, a pintura tem um bom resultado? Flávio, você quer responder? Quer que eu respondo? Pode ser. Não, posso responder. Sim, ela também tem um bom resultado, né? O Chapex ele vai trabalhar tanto sob pressão positiva quanto negativa, né? Exatamente. Principalmente o admix, né? Mas a pintura também. É que a questão, às vezes, da pressão positiva é difícil você conseguir acesso para fazer a pintura, né? Aí você tem que fazer um bom hidrochateamento, aplicação da pintura
em áreas grandes, em geral, a gente faz por projeção, em áreas menores dá para fazer com pintura mesmo, né? O acesso só que é mais complicado, mas ele funciona bem da mesma forma, né? Ele pode ser aplicado como pintura na pressão positiva, né? E ele resiste nos dois sentidos, né? Essa é a vantagem, acho que, do Xypex em relação a outros sistemas, né? Então, a gente tem realmente vários cases de sucesso, né? Até por aplicação de pintura. Teve anos que a gente aplicou mais Xypex por pintura que o Xypex adicionado no concreto. Né? Sim. Então, em metros quadrados, eu acho que dá mais mesmo. Mas é comum a pintura mais pela pressão negativa, né? Porque se você tem o acesso ali, muitas vezes dá para fazer a concretagem, né? Com a adição do Xypex, ou mesmo uma projeção de concreto projetado, né? Com o Xypex. Então, em geral, quando a gente vê pressão positiva, né, é mais comum se trabalhar com admix, né? Não é que não possa trabalhar com o concentrado. Pode, mas, em geral, o admix ele é mais usado. Tem uma outra pergunta aqui do Fernando Montija. Boa noite, Fernando. Que pergunta sobre os tipos de cimento, né, para aproveitar o Xypex e sobre o desempenho. O Fernando, a gente já fez vários ensaios com o CP2F, CP2E, CP3, até um CP4 a gente já ensaiou, um CP5 com sílica ativa a gente já ensaiou. Então, a gente obteve sempre um bom resultado com os cimentos. Na época, a gente sempre ensaiou a penetração de água sob pressão. Aquele primeiro ensaio que eu mostrei aqui. Os ensaios de autocicatrização, a gente está elaborando agora, né? E provavelmente a gente pode variar também o cimento, né? Mas pela experiência da prática, a gente não detectou uma grande diferença. Se for alguma diferença, talvez tem uma semana ou 2 semanas de diferença para realmente fechar a fissura. Mas isso, como um procedimento padrão, a gente consegue fazer um estudo melhor para realmente entender essa dinâmica, né, de autocicatrização em variação do cimento. Mas, que ele não reage só com hidróxido de cálcio. Exatamente. Então, acho que esse é um ponto interessante da pergunta, né? Que a gente parte do pressuposto, né? Que ele vai reagir também com partes não hidratadas do cimento, né? Que vão ficar ali inertes, né? Não é só com hidróxido de cálcio. Então, vai ter outros agentes ali que vão agir. E ele também tem agente intrínseco que age, né? Então, eu acredito que por isso que a gente não pegou na redução de permeabilidade, a gente viu resultados sempre muito parecidos, né? Sim, exatamente. A gente teve resultados muito próximos. Exatamente. Então, mas acho que uma boa ideia que o Fernando colocou aqui é de fazer, talvez, ensaios de autocicatrização, né, com vários tipos de cimento para realmente entender qual é a velocidade, a dinâmica, né, dessa autocicatrização conforme o cimento. Mas até agora, então, mesmo no sul, que usa muito cinza volante, aqui em São Paulo, que usa sílica ativa, e CP3, CP2E, né? Então a gente sempre obteve muito bons resultados com a tecnologia Xypex. Tem mais uma pergunta do Davi. Flávio, você quer responder sobre ambientes marinhos? Eu só vou comentar aqui também que o Xypex funciona bem com outros agentes, né, como Fly Ash, tal, que o pessoal aqui do Canadá comentou também as experiências que eles tiveram, né, que sempre contribui aqui. Obrigado, Bruno, mais uma vez. O Davi perguntou, né, o comportamento e desempenho do Xypex, onde as estruturas de concreto se encontram em ambientes marinhos em contato com águas salinas. Aliás, é um dos principais usos, né, do Xypex. Ele não é só um impermeabilizante, mas ele também é um sistema de proteção para o concreto, né, uma vez que
fechando os poros, né, e os tratos com os cristais, você impede a introdução de agentes agressivos. Inclusive, a gente fez um ensaio há pouco tempo, né, Holger, lá no metrô de Fortaleza, onde provou a forte redução da passagem por cloretos, né, a introdução de cloretos também reduziu, ele deu o mínimo que o equipamento mede, né, então, isso também foi um ensaio que a gente fez há pouco tempo, acho que faz 1 ano e meio, mais ou menos. Sim, inclusive, este é tipo de ensaio que o ShapeX mundialmente geralmente aplica nas universidades, então a gente tem vários ensaios, Davi, depois eu posso compartilhar relatório com você, né, que mostra realmente a redução de difusão por cloretos, com a aplicação da tecnologia ShapeX. Bom, eu acho que a gente vai finalizar aqui. A gente vai deixar os contatos. Eu vou colocar aqui o certificado, né? Certificado antes que eu. Você colocou o certificado, eu coloco o meu e-mail aqui, né? Depois, Flávio, coloca também o seu e-mail aqui no chat. Também. Com esse link vocês podem emitir o certificado, tá, pessoal? Aí, se tiver mais uma dúvida, por favor, entre em contato, né? E a gente vai esclarecer todas as dúvidas de vocês. O Bruno, ela colocou mais um vídeo do ShapeX Biosan aqui, eu vou postar este vídeo também. Coloca o link aqui para o pessoal. Eu vou colocar o link aqui. Se tiver interesse, já sim, pode assistir. Eu vou mandar em inglês, mas sim, dá para entender, tem várias imagens, né? E daí a gente agradece muito a participação de vocês. Eu que representei hoje o grupo de trabalho, né, que a gente faz pelo IB para normatização dessa tecnologia, né? A gente tem mais alguns trabalhos pela frente, uma vez que não existiam procedimentos há pouco tempo atrás aqui, né? A gente conseguiu reunir os fabricantes e estabelecer procedimentos que realmente fazem sentido para testar este tipo de produto. Então, eu vou continuar aqui batendo, né, para que realmente o teste saia logo, né? Flávio, quer falar mais alguma coisa? Só agradecer a todos aí pela participação, estamos aí à disposição de vocês, obrigado, Holger, também. Obrigado, pessoal aí do Bruno, pessoal aí do Canadá que está nos assistindo, participando com a gente, pessoal da MC, que tem algumas pessoas aqui com a gente também, e todos vocês aí que nos assistiram. Hoje é curtinho, é uma palhinha, dá para aprofundar mais, mas aguardem aí as cenas dos próximos capítulos, né, Robert? Perfeito. Então, tá bom, muito obrigado, né? Valeu, pessoal, obrigado. Encerramos aqui.